E estão faltando 4 dias para as eleições, para a vitória de Lula, se Deus quiser, no primeiro turno. O Partido dos Trabalhadores e também os partidos de esquerda são os únicos que realmente, desde a sua fundação, e tem como a sua doutrina também, está ao lado do povo brasileiro, ao lado do trabalhador. Então, eu diria que o grande mote deveria sempre ser, né? Trabalhador, vota em trabalhador. Né? Eu, por exemplo, sempre votei no Partido dos Trabalhadores, ao qual eu sou filiado desde 2017 com muita honra. Então nós vamos vencer no primeiro turno. L de Lula, vai dar Lula no primeiro turno, agora já com todas as sondagens, já apontando mais de 50% dos votos válidos já no primeiro turno. Menos as pesquisas fakes do Bolsonaro, ele dizendo que ele vai vencer no primeiro turno. Bom, mas o assunto agora, eu queria dar uma pincelada aqui sobre a questão da guerra, conflito, sabe-se lá como você queira chamar, né, na realidade. Rússia-Ucrânia e Ucrânia-Rússia, não é? Nós temos agora, já está com 7 meses, na verdade não é um conflito desde o início, Rússia contra Ucrânia, é a Rússia contra o Ocidente, é a Rússia contra, não vou dizer o Ocidente, porque nós estamos no Ocidente, é a Rússia contra a OTAN e contra os Estados Unidos. Esse é o conflito real, e os caras não conseguiram, por mais que estejam tentando, primeiramente quebrar a Rússia economicamente, segundo, quebrar militarmente, já são 7 meses. Os russos agora, então, na minha opinião, o objetivo deles era anexar a parte mais a oeste, mais a leste da Ucrânia, tá? Que é de maioria russa. E é o que está rolando agora, eles tomaram aquela parte toda, né? E nós tivemos agora os referendos nessa região que a OTAN e os Estados Unidos dizem que são ilegais, que não têm nenhuma validade. Bom, o fato é que foram esses referendos acompanhados por observadores internacionais, inclusive do Brasil, e elogiaram muito a transparência e a lisura. Mas Estados Unidos e a OTAN vão sempre, evidentemente, negar isso, por mais que a coisa parece sim que tenha sido transparente. Nós tivemos aqui observadores brasileiros lá e de outros países também. Queria passar para vocês então os referendos, o resultado dos referendos. Eu estou aqui na Sputnik, é Sputnik Brasil News. Você pode baixar se você quiser no seu celular, está na Play Store. Tá? Então os resultados foram os seguintes. Resultado do referendo nas RPD, ou seja, Repúblicas da Região de Donetsk. E RPL, a RPD, na RPD República de Donetsk, e RPL República de Luhansk. E nas regiões, são 2 repúblicas autoproclamadas, reconhecidas pela Rússia, e nas 2 regiões de Kherson e Zaporozhye. É um nome esquisito, né? Vamos então à República Popular de Donetsk, que na verdade já vem em conflito com o governo central de Kiev desde 2014. O sim pela adesão à Rússia, 99,23%. Esse foi o sim. Tá? O não foi 0,62% e os votos nulos foram 0,25%. República Popular de Lugansk, não Lugansk, tá? Sim, 98,42%, não, 1%, votos nulos 0,58%. Região de Zaporozhye, não sei como é que se fala isso, mas é por aí. Sim, 93,11%. Aqui só tem o sim e o não a dados, por enquanto, 6,89%. Tá? Região de Kherson, sim, 87,05%. Não, 12,05%. E votos nulos 0,9%. E todas essas regiões, que eu acabei de falar para vocês, mais as 2 repúblicas, são 2 regiões, mais as 2 repúblicas, a RPD e a RPL, então pediram formalmente, esse era na realidade o referendo, a adesão à Federação Russa. Então, sendo aceita, né, claro que vai ser aceita, esse é o objetivo, claro, dos russos desde o primeiro momento. As justificativas dele não vou ficar discutindo aqui, mas para o Putin
proteger a maioria étnica, que são de russos nessa região. Os números são de 90% de russos e 10% somente de ucranianos, de origem ucraniana, que vinham sendo, então, objeto de perseguição pelo governo de Kiev. Vai me perguntar se eu acho isso justo ou não justo, o que eu acho sobre isso ou não. Eu acho que essa guerra nenhuma deveria ter acontecido, e ela só aconteceu, primeiramente, dentro da Ucrânia, em função de ter se instalado lá um governo fascista, que é o governo do Zelensky atual, com a chancela dos americanos, dos Estados Unidos e da OTAN, lá em 2014, com a chamada Euromaidan, foi a derrubada de um governo que era mais voltado para as simpatias dos russos. O cenário é esse. Os Estados Unidos dizem que se isso acontecesse, que se essas regiões fossem incorporadas à Rússia, e vai ser, os resultados já estão aí, foram 3, 4 dias de referendo, tudo lá em papel, tá? 3, 4 dias de referendo. Os Estados Unidos ia tomar uma ação imediata. Qual é a ação imediata que os Estados Unidos vão tomar? Vão atacar essas duas regiões? Elas digamos assim, já são regiões da Rússia. Então, atacar essas duas repúblicas e essas duas regiões que pediram também adesão à Rússia, significaria basicamente Estados Unidos atacar a Rússia. E aí, nós tivemos a declaração do Putin dizendo que alguma coisa desse tipo aconteça, ou de uma outra natureza, vai haver uma retaliação nuclear. Então a gente pode estar diante realmente de alguma coisa bastante séria. O mundo está esperando agora a reação dos americanos. Não vão fazer absolutamente nada, né? Porque se atacar agora essas regiões de alguma maneira direta dos Estados Unidos ou a OTAN direta, significaria simplesmente a terceira guerra nuclear. Então, não acredito que isso vai acontecer, mas é isso. Então, os russos, no final, conseguiram anexar as regiões, invadiram lá, tal, guerra, mas o fundo, o objetivo mesmo deles nunca foi tomar Kiev, e sim anexar essas regiões que são maioria falantes de russo e de cultura russa também. Aliás, que o governo da Ucrânia tentou banir, inclusive, toda a cultura russa dentro da Ucrânia, assim como a língua também. Tá? Então, e aí deu no que deu, né? É isso que vocês estão vendo agora. É isso, meus amigos, e dia 2, L de Lula aqui no Brasil.